antes e depois vende pra caramba mesmo. Por quê? Porque é onde você consegue comprovar, deixar tangível a sua metodologia e diz pra todo mundo que ali é diferente. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, esse é um episódio pra você que quer fazer parte de um bate-papo sobre o poder do digital na prestação de serviço, gente. Porque o nosso convidado de hoje é o treinador dos treinadores, com especialidade em consultoria fitness. Está no mercado digital há 5 anos, enfrentou todas as dificuldades da vida para enfim se destacar. Atualmente ele já ajudou mais de 4.000 alunos a transformarem seus serviços através de um método único no mercado e com isso conquistou um faturamento de mais de 4 milhões de reais com o digital. Vamos explorar mais sobre essa história? Hoje vai dar bom, hein, Carol? A gente já sabe, o cara é bom de papo. Ele é bom de papo e ele é grande, o cara é grande, Ainda bem hein? que reforçamos a mesa pra aguentar o peso. Seja muito bem-vindo, Ken Marcelones. Vem pra cá, Leandro Ribeiro. E aí, KiwiCasters? Olha só, muito feliz de estar aqui, muito, muito mesmo. E hoje a gente vai mostrar qual que é a finalidade do digital e que todo mundo pode estar no digital. Uma coisa que eu não imaginava que poderia estar aqui, tendo essa vivência e experimentando toda essa experiência. Que legal. Que legal, cara. Hoje o bate-papo é sobre isso, é pra galera entender realmente o potencial desse mercado. E antes da gente falar, Leandro, da sua trajetória no mercado digital, conta pra gente como era a sua vida antes do mercado. O que é que você fazia profissionalmente? Cara, era o seguinte, eu já fiz muita coisa, mas eu sempre fui apaixonado por musculação. Então, minha paixão sempre foi musculação. Desde os 13, 14 anos que eu já assistia os vídeos no YouTube do Ronnie Coleman treinando, enfim. E eu sonhava, apesar de ser um graveto, sonhava em ter aquele corpo. E aí, o que acontece? Certo dia, o pessoal ali da minha rua, os amigos da rua, resolvemos entrar na academia. E eu não entrava por vergonha do meu corpo. E aí, esse dia, o pessoal se juntou tudinho, queria entrar na academia e eu fui no embalo. Essa é a minha oportunidade. E aí fui. E aí, depois de um tempo, a galera começou a esquecer da musculação, esquecer de treinar e só eu fiquei treinando. Aí treinei. Depois de um tempo, muito tempo, entre escola e academia, eu não tinha dinheiro para pagar a academia, que a mensalidade era R$5. Caramba. Era. R$5 a R$5 mensalidade? a mensalidade Caramba. da academia em Penedo. E aí o que acontece? Eu tive que fazer a limpeza da academia para poder treinar de graça. E aí comecei a fazer a limpeza da academia para poder treinar de graça. E lá era o seguinte, não tinha nenhum professor, né? Era o cara que mais entendia da musculação que ficava ali na musculação. Então não tinha nada de formação, de educação física, zero. E ainda tinha um estagiário. Que é estagiário de não sei o quê. E aí o que acontece? Era uma escada. Você começava na limpeza da academia você se tornava o estagiário, e aí depois de um tempo, se você tivesse sorte, você virava o professor da academia. E aí foi assim que eu comecei. Comecei na academia, fazendo a limpeza da academia para poder treinar de graça, depois viram meu interesse, me chamaram para ser estagiário, até depois de um tempo que eu fui demitido, mas sempre continuei gostando da musculação, fui para outra academia, enfim, até chegar a um ponto de que eu precisava tomar uma decisão e ir para a capital para poder fazer a faculdade, para poder melhorar o meu futuro. Por quê? Porque na cidade que eu morava não tinha perspectiva nenhuma. Você só conseguia trabalhar ali ou no comércio ou então numa usina de cana, onde você ia trabalhar ali cortando cana para poder produzir. E aí o que acontece? Eu não queria nada disso. Então eu tomei a decisão de ir para a capital, para Maceió, para poder fazer a faculdade. Fiz o vestibular sem ninguém saber, fui também sem ninguém saber, fui no mesmo dia, voltei no mesmo dia. E aí fiz o vestibular, depois de uns 15, 20 dias, passei no vestibular e eu recebi a ligação da faculdade. E aí o que acontece? Para receber a ligação da faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade. Quando eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade, foi quando estava começando a questão do FIES, e eu precisava de um fiador. E meu pai era muito o seguinte, ele como teve tudo na base do trabalho, né? Trabalhou desde cedo. Ele queria que eu também começasse a trabalhar desde cedo. Porque na cabeça dele, a academia não era trabalho, né? Uhum. Era só gastar dinheiro. E aí o que acontece? Quando eu pedi a ele para ser o fiador, a primeira contestação que ele fez foi o seguinte: tá, e você vai viver como? Eu disse, cara, eu não sei, mas eu preciso
de você sendo fiador para poder eu depois ver. E aí o que acontece? Esse era o grande problema. Meu pai sempre olhava, era o seguinte, você tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, e esse negócio de depois ver não funciona. E aí foi reclamando, mas foi ser o fiador. Só que antes disso, eu já tinha dito a ele que ia para Maceió, que ia morar lá, porque eu ia fazer a faculdade. E ele não acreditou. E aí o que acontece? Marquei o horário com o carro, que leva o pessoal do interior para a capital. E aí chegou no dia, acordei logo cedo, avisei a todo mundo, fiz a mala, disse, ó, tô indo. Ele ainda deitado na cama. Você tá indo pra onde? Disse, tô indo pra Maceió. E se você vai pra Maceió, eu disse, vou, eu falei pra você que eu ia pra Maceió. E você vai viver como? Eu disse, não sei. Lá eu vejo, não sei, trabalho em obra, faço qualquer coisa, mas eu vou. Não consigo, não posso ficar aqui. E aí ele levantou e me acompanhou até o carro e disse, tá certo. Olha, eu não posso te dar muito. A única ajuda que eu posso lhe dar é R$200 por mês, porque a gente mora de aluguel. E aí morava eu, minha irmã, minha mãe e ele. Nessa casa de aluguel, ele ganhava R$1.000, meio pouco. E ele não podia ajudar muito, porque só 50% ali era o valor do aluguel. E aí eu fui pra Maceió. Indo pra Maceió foi onde eu fui começar a conhecer todo mundo, a conhecer a cidade, porque eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, zero ninguém. E aí passei boa parte aí da minha vida comendo cuscuz de manhã, de tarde e de noite. Mas porque era o mais barato, né? Sim, inclusive eu adoro cuscuz, tá? Também adoro. amo Eu cuscuz, falei velho. pra trazer. Nossa, Adoro. Mas você foi morar em Maceió, você já Isso. tinha um local para ficar ou você realmente chegou lá e desenrolou? Não, então. Não tinha local pra ficar. Meu tio, irmão do meu pai, ele sempre foi melhor de vida, né? Porque estudou, fez concurso. E aí ele trabalhava no banco. E aí ele tinha um apartamento lá em Maceió que ele tinha o costume de emprestar para os amigos dos filhos deles, enquanto fazia faculdade, enfim. E eles mantinham o apartamento. Assim, ele não tinha custo e ele tinha vantagem de não ter o custo, né? E o pessoal tinha vantagem de ter onde morar. Quando eu fui, eu não tinha dinheiro para arcar com as despesas. Então, o que acontece? Ele já não queria mais emprestar e realmente ele queria dar um limite ali para não emprestar para mais ninguém. E aí foi onde eu insisti até conseguir. Foi uma luta de mais ou menos uns 2 meses. Ele dava uma desculpa, eu contestava. Ele dava outra desculpa, eu contestava, enfim. E aí foi onde eu consegui. E aí o que acontece? Tinha o apartamento para onde eu morar, porém não tinha comida, a energia eu tinha que pagar, a internet eu tinha que pagar, e essa energia, essa comida e essa internet vinha dos R$200. Uau. E R$200 é zero, né? Uhum. Então o que é que eu fiz? Comecei, antes de ir para Maceió, já imprimi um monte de currículo lá, já na impressora do meu primo mesmo, para poder distribuir nas academias. Porém, as academias só pegam estagiários a partir do 5º período. Então, foi uma luta, porque eu rodei a cidade toda distribuindo currículo, e aí, louco para treinar, tinha uma academia lá próxima, onde a mensalidade era o seguinte, R$50, de 11 da manhã até as 2 da tarde, que era o horário que menos tem gente, né? Então, para não perder movimento nesse horário, e aí eu fiz a matrícula nesse horário. Só que essa academia eu tinha levado um currículo também, quem estava lá era um estagiário. E aí eu levei o currículo, acho que uns 3 dias antes, e aí no outro dia eu fui fazer a matrícula e fui treinar. E aí quando eu treinei, por minha sorte, ou não, né, questão de acaso, chegou o dono da academia e aí o estagiário falou, ó, aquele menino lá trouxe o currículo. E aí ele olhou para mim, olhou pro currículo, pegou o currículo e foi pra sala. Depois de um tempo ele chegou até mim e disse, ó, você botou o currículo ali? Foi. E aí eu fui pra sala conversar. Ele disse, ó, é o seguinte, você não tá nem no 5º período, você tá no 1º período ainda. A única coisa que eu posso te oferecer é você conseguir trabalhar aqui de graça. Pra você ir aprendendo as coisas e lá na frente talvez tenha uma oportunidade pra você. Fechou. É melhor do que nada, né? Você e aí conseguiria comecei. não pagar a academia pelo menos ou teria que pagar também? Isso, eu não pagaria a academia. Ah, legal, legal. E aí ficaria estagiando lá de graça, aprendendo, né, entre aspas. E realmente aprendi muito. E talvez tivesse uma oportunidade. Só que, e o seguinte, esse cara era um cara que gostava de ganhar em cima dos outros, né? Então, era assim, ele não foi pra mim aprender, não foi pra me dar uma oportunidade. Foi pra ter uma pessoa a qual ele não precisasse pagar. E aí, tudo bem. Cada um teve o seu benefício, né? Depois de um tempo, trabalhando de graça, eu falei pra eles, ó, já tem aqui quase 1 ano que eu tô aqui e zero, nada, não aprendi nada até hoje que não mereça dinheiro. Ele disse, ó,
fazer o seguinte, eu vou lhe dar R$80 a cada 15 dias. E se você der aulas de ginástica, você ganha mais a metade do valor da hora-aula de ginástica do professor. Imagina o seguinte, a hora-aula de ginástica do professor formado, acho que era R$12. Eu ia ganhar metade. Isso tá bom, beleza. Era o único sustento que eu tinha, né? E aí somava mais os 200 que meu pai mandava. Tudo bem. E aí o que acontece? Mais um tempão lá, e aí, e aí, não vai ter aumento, nada? Cara, eu tô indo aí pro 4º período e nada. Não tem como, porque tem muita gente aí querendo estar no seu lugar, e você tá aqui, já tá tendo essa oportunidade, tá bom. E aí, nas férias da faculdade, o que eu fiz? Fui trabalhar em outra academia, que era muito maior, só que de graça também. E aí cheguei lá e disse, eu tô nas férias da faculdade, eu quero estar aqui como estagiário, não precisa me pagar, eu só quero aprender. E aí eles liberaram acesso e eu fiquei lá durante muito tempo. Por incrível que pareça, nessa academia que eu fui trabalhar de graça nas férias, tinha um professor que estava vendo o meu corre e que dava aula de bike nessa academia e que dava aula de bike também em outra academia que estava precisando de um estagiário e que pagava muito melhor. Muito melhor, diga assim, o dobro. Uhum. E aí é o seguinte, eu ganhava R$160, na outra eu ganharia 500 mais R$40 a cada domingo que eu ficasse. E aí eu fui para essa academia, disse, seguinte, não venho mais, tá? Eu agradeço demais pela oportunidade, mas não tá tendo aumento e eu preciso ter um aumento e as outras academias não tá pagando muito mais do que isso aqui que você me paga. E eu tenho o convite de outra academia. Ele disse, mas você não vai nada, que você não tem para onde ir, porque as outras academias já tem estagiários. Tá bom, só tô lhe avisando, não tô pedindo aumento, não tô nada. Eu tô lhe avisando que tal dia eu já não venho mais, porque eu tô indo para outra academia. E aí assim foi. Chegou esse dia, eu não fui trabalhar, ele não confiava nisso. E aí a academia não abriu, porque era eu que abria a academia, né? Aí ele ligou brabo, disse, cadê você? Eu disse, rapaz, como eu te falei, eu não vou ir, não vou. E aí é o seguinte, ele disse, o que é que você quer? Você quer um aumento? Eu disse, não, cara. O que é que você quer? Você quer trabalhar menos? Eu disse, não, estou indo para outra academia, eu já fechei com a outra academia e tá tudo certo. E aí o que acontece? Indo para essa outra academia, trabalhava de domingo a domingo para poder ganhar mais. Trabalhando de domingo a domingo para poder ganhar mais, o que aconteceu? Ia abrir uma outra academia na cidade, melhor do que essa que eu estava trabalhando já. E aí essa outra academia estava recrutando pessoas e tinha um coordenador técnico que estava à frente dessa academia. E ele ia ministrar um curso na cidade. Então eu falei o seguinte, cara, eu vou para esse curso, mas não necessariamente para aprender o conteúdo técnico, mas para ter acesso a esse cara, porque aí eu peço uma oportunidade a ele. Estrategista, hein? E aí o que acontece? Fui pro curso, no intervalo do curso, chamei ele de canto para conversar, disse, eu quero ser seu estagiário. Aí ele disse, para você ser meu estagiário, você tem que estar próximo de mim. E eu moro em Recife. Então fica inviável para você. A única forma de você estar mais próximo de mim é você sendo estagiário dessa academia que eu sou coordenador técnico. Eu disse, perfeito, é isso que eu quero. E aí foi. Aí demorou um tempão, enchi o saco desse cara. Até hoje eu acho que ele tem raiva de mim, porque era toda semana. E aí? Ele disse, calma. Quando for a hora, vai lhe chamar. E aí, certo dia, realmente ele me chamou. Aí fui fazer entrevista, já comecei a ganhar mais, de 500 passou para 700. Já trabalhava no outro horário, e aí já eram mais pessoas que eu conhecia, era um outro público, um público mais elitizado. E aí eu fui crescendo. Aí, com base nisso, fui crescendo. Na outra academia, saí com as portas abertas, o meu conhecimento. Nesse tempo, eu estudava pra caramba, conhecimento técnico. Nem imaginava entrar no digital. E aí, o que aconteceu? Pelo meu conhecimento técnico, eu comecei a encantar os alunos da academia. Então, antes de sair dessa segunda academia, o que aconteceu? Já tinha alunos lá da academia que já me convidaram para ser personal, mesmo sem poder. Mas pelo fato do conhecimento técnico ser abrangente. E aí eu conversei com a coordenadora, ela falou disso, pode, mas você sabe, se a fiscalização bater, você se esconde. Fechado. E aí comecei a dar aula de personal nessa segunda academia. Quando eu fui para a terceira academia, que estava ganhando mais, passei um bom tempo lá, me destaquei dos professores, e aí pelo fato de ganhar destaque dos professores, fui demitido como estagiário, porque saiu do padrão. O padrão de atendimento, que é todo mundo nivelado para poder não ter o queridinho da academia, né? Senão é problema para a academia. E eu acho que isso, né,
cultura de várias empresas também. E aí o que acontece? Quando eu fui demitido, lá vem o acaso de novo, chega uma menina querendo um personal, e ela queria personal para ela e para a mãe. E aí foi mais 2 alunos de personagens, e aí já ganhava mais do que a terceira academia, então foi evoluindo sempre nessa pegada de estudar, conhecer pessoas, evoluir, aproveitar as oportunidades. E aí o que acontece? Antes mesmo de formado, teve um aluno que marcou demais a minha vida, que foi o seguinte: esse aluno, ele é um dos caras influenciáveis e influenciados de lá, e que tem uma multinacional. E aí ele tinha um problema de hérnia discal, tinha 4 hérnias na lombar. E aí o que acontece? Ele saía da academia, ele ia direto para o hospital, tomava uma medicação para poder acabar com as dores, e aí começava a rotina de trabalho dele. Caramba. E aí o que acontece? O meu trabalho foi tão bom que deu um eco na cidade, né? Então, essas pessoas que tinham dores, essas coisas todas, ficaram sabendo de mim, mesmo sendo estagiário, e foi assim que ele me conheceu, por indicação. E aí ele quis treinar comigo para poder aliviar essas dores. Só que acontece, eu ainda estava nessa academia, nessa terceira academia. E ele não gostava dessa terceira academia porque ele treinava numa academia elitizada, a maior do estado. E aí o que acontece? Ele passou um mês treinando comigo, lá nessa academia, na terceira academia que eu comecei a estagiar. E aí ele disse depois, não treino mais aqui. Você precisa me treinar na academia que eu realmente treino. Só que na academia que ele realmente treina, para você ser um personal lá, você precisava ter o CREF, que é uma carteirinha do Conselho Regional. Você precisaria ter 6 meses como professor da academia, para depois desses 6 meses você ser liberado para dar aula de personal na academia. Que burocracia. E aí o que acontece? Eu disse, eu vou, mas você precisa falar com o dono da academia para poder me liberar, porque eu nem sou formado ainda. E aí, como ele já tinha acabado com as dores, a gente já tinha alinhado a postura dele, e ele já não sentia mais as dores, já não precisava tomar mais a medicação, já estava um tempo sem as crises de hérnias, ele foi lá e falou com o dono da academia. E aí o dono da academia, por ele ser uma pessoa grande, né, dono de uma multinacional, ele acatou. E aí eu fui a primeira pessoa a dar aula de personal nessa academia, aonde não era formado, nunca fui professor dessa academia, não passei por essa burocracia toda justamente por causa do conhecimento. E aí é uma frase que eu trago para minha vida: o conhecimento abre portas. Sim, aqui foram aulas de networking. Caramba, como fazer um bom networking. Olha aí, Sem primeiro dúvida. Agregue valor, primeiro tire as dores do seu possível cliente, literalmente. E depois você vai ser recompensado da forma que você merece. Agora, você comentou nos bastidores que desde da infância você trabalha para conquistar os seus desejos, né, os seus sonhos. Você acha que esse movimento, desde cedo, forjou a sua mentalidade empreendedora? Com certeza, com certeza. Porque é o seguinte, eu não sou filho único. Eu tenho uma irmã, e aí essa irmã, eu lembro até hoje, né? Eu sempre tive um sonho de ganhar uma bicicleta para poder brincar com os amigos na rua. E meu pai nunca teve a oportunidade de me dar uma bicicleta. E aí o que acontece? A minha irmã, ela queria muito um celular. E aí ela pediu ao meu pai, e aperreou, ela teve lá as copies dela, as persuasões dela para poder conquistar esse celular. E ele foi, mesmo aperreado, mesmo sem conseguir, parcelou em 12 vezes e deu o celular. No tempo aqueles Ciemes. Não sei se vocês lembram daqueles Ciemes. Sim. Pronto, ele foi lá, comprou. E aí o que acontece? Eu disse, pai, eu quero uma bicicleta também. Acho justo, né? Eu sou filho também, ela ganhou um celular, eu quero uma bicicleta. Eu disse, eu não consigo lhe dar uma bicicleta porque eu tô pagando o celular da sua irmã. Disse, tá bom. Então vou esperar ele pagar o celular, 12 meses. E aí depois eu peço uma bicicleta ou um celular, enfim. Terminou os 12 meses, contadinho, eu tava contando na agenda. É hoje. Fui lá, pedi a ele. Disse, não consigo lhe dar um celular, não, nem uma bicicleta. Por quê? Porque a sua irmã trocou o celular. Que sacanagem. Nossa, isso aí ia me dar uma dor, cara. Dentro de casa, quem não? Em quem não? Fernandinha. Cara, isso lá atrás realmente me deu uma dor. Mas hoje eu agradeço muito. Por quê? Porque eu disse, não dá mais pra esperar. E aí o que acontece? Eu, no meu auge dos 13, 14 anos, lá no interior, né, tem os dias que tem a feira.
Então, sábado tem a feira lá no centro, domingo tinha uma feira no outro bairro que era distante do centro. E aí o que acontece? Nos dias de sábado, eu ia pra feira e aí eu ficava na porta da oficina de uma oficina de bicicleta, e aí fiz amizade com o mecânico da bicicleta. E aí o que acontece? Como nos dias de sábado a demanda era muito grande, o que é que acontece? Chegava pessoas lá que queria consertar a bicicleta, trocar, sei lá, pastilhinha de freio, trocar pneu, enfim, e não conseguia por quê? Porque o mecânico não dava conta e o cara saía lá frustrado. Os cara, tá bom. Eu posso fazer? Ele disse, você sabe? Sei, sem saber. Mas sei, claro, besteira. E aí fui. Aí comecei a ganhar dinheiro como mecânico também de bicicleta, porque assim, eu ganhava dinheiro, o cara não saía frustrado da loja, e aí todo mundo tava feliz do mesmo jeito. E aí eu fui ganhando esse dinheiro e ganhando esse dinheiro eu fui montando a bicicleta, literalmente. Comprei o quadro da bicicleta, depois comprava o aro da bicicleta, depois comprava o pneu da bicicleta sábado em sábado. Que legal, né? Montei a bicicleta. E aí feliz da vida, bicicleta, acho que não foi 6 meses depois não, roubaram a bicicleta. Não acredito. Sacanagem. Desafios. Desafios. E aí, mas eu já sabia o caminho. Exatamente. Aí, tá, beleza. Roubaram, vamos montar outra. Fazer o quê? Eu não vou pedir ao meu pai porque ele não vai me dar. Não vou sentar e chorar porque não vai cair outra bicicleta aqui. Vamos montar outra e vamos montar melhor. E aí foi justamente o que aconteceu. Eu voltei a trabalhar na feira como mecânico de bicicleta. Só que agora nas 2 feiras, né? Sábado em uma, domingo na outra lojinha. E aí consegui montar outra bicicleta muito melhor. E aí depois de um tempo perdi a graça pela bicicleta, já tava mais adulto, enfim, a bicicleta só servia agora pra me levar pra academia. Total. E aí, Cumpriu o papel dela. No final das contas, não era sobre a bicicleta. Exatamente, era conquistá-la. Não é. Agora, Exato. é muito legal ver sua trajetória, porque foi uma trajetória pautada, primeiro, no seu esforço, né? Ninguém te deu nada. E segundo, esse esforço foi muito pautado em estudo e ação, né? Você estudava e aplicava e conseguiu os resultados com isso. Agora, cara, pensando que você era um profissional de educação física, tava tendo acesso às melhores academias, tava tendo clientes, tava crescendo na vida, o que é que te fez sair ou não sair, dividir suas atenções do presencial com o digital? Quando é que o digital surgiu? O digital surgiu o seguinte. Primeiro, comecei dando cursos presenciais, antes de ser formado. Já para profissionais. Já para profissionais. Outras pessoas que já estavam encantadas com o meu trabalho também queriam saber o que é que eu estava fazendo ali para poder ganhar dinheiro mesmo sem ser formado. E aí comecei com esses cursos presenciais. E como a demanda de consultorias online estava muito grande, eu tive que desenvolver uma planilha, porque no tempo não tinha um software que fizesse uma avaliação que eu precisasse fazer, que era a avaliação postural, enfim. E aí o que acontece? Para montar o treino, fazer a avaliação postural, eu tive que desenvolver essa planilha. A planilha ficou muito boa. E aí o fato de ficar muito boa, quando eu mostrava nos stories, o que é que acontecia? As pessoas se interessavam por essa planilha. E aí eu comecei a vender. Começava a vender e dava suporte da planilha. Então, dava um problema numa fórmula. Ia lá e resolvia o problema dessa fórmula. E aí o que acontece? Eu vendia, acho que a R$249,90. Lembro até hoje. Só que tinha o seguinte, as pessoas compravam essa planilha e revendiam a planilha a R$50. Então, vendia 5 e já pagava o investimento dela, né? Só que acontece, o problema não era nem esse. O problema era o seguinte, as pessoas que compravam uma planilha de R$50 vinham pedir suporte a mim quando dava algum problema. Nossa, isso aí... Então, e aí começou a gerar uma demanda muito grande para suporte e eu não conseguia fazer a melhoria das planilhas, né? E outra, eu parei de vender também porque tinha outra pessoa vendendo 5 vezes menos. Então, cara, vou deixar meio de lado aqui e aí eu vou começar nos cursos. E aí os cursos eram presenciais também, ao vivo, porém não era o Zoom no tempo. Eu acho... Era uma outra plataforma que a gente fazia o curso ao vivo. E aí eu comecei a fazer os cursos por essa plataforma, online. Então o curso era 2 dias, completo, enfim. Nossa, dava dor de cabeça. Você saía morto. E aí o que acontece? Depois de um tempo eu percebi o seguinte, tem que otimizar isso aqui, porque se toda vez eu tiver que montar uma turma, ministrar essa aula, essas coisas todas, e aí é onde veio a ideia de gravar o curso. E aí vender ele gravado. E aí depois que eu tava vendendo já gravado, eu disse, cara, preciso melhorar o curso.
preciso deixar com um visual melhor, preciso ter um cenário melhor, porque era o seguinte, era no quarto de casa. Então, o cenário era uma cama, guarda-roupa, os armários, e aí, preciso melhorar. E aí foi onde comecei a contratar a equipe de filmagem, contratar uma academia, fechar a academia para poder... Até então era só você sozinho. Até então era eu e o notebook e o meu quartinho. E aí o que acontece? Investi nos cursos para poder melhorar a visual, melhorar a imagem e até melhorar a didática para poder repassar um conhecimento com mais qualidade. E aí o que acontece? O curso foi pegando tração e aí eu fui crescendo, que já era grande na cidade, comecei a ser grande também a nível nacional. Uhum. Então as pessoas começaram a ver os resultados que eu entregava, queriam entregar os resultados no mesmo tempo, na mesma quantidade de resultados. E aí fui sendo conhecido e aí de lá para cá é só uma bola de neve que precisa estar rodando ainda. Tira uma Que dúvida. legal. Você acha que você tomou alguma ação consciente para se tornar essa autoridade ou foi reflexo do seu trabalho natural? Cara, foi inconsciente. Eu vi que precisava melhorar. Uma coisa que era o seguinte, que teve em comum desde lá pro início da montagem da bicicleta até hoje, é uma coisa que eu sempre prezo, é o seguinte, sempre dá para melhorar. E aí o que acontece? Pelo fato de sempre dar para melhorar, eu fui sempre procurando melhorar, sempre querendo uma experiência melhor. E aí foi exatamente isso que me trouxe até aqui hoje, porque senão eu ia estar muito acomodado, ia estar com o curso gravado ainda, com o cenário sendo a minha cama, o meu guarda-roupa. Então, a ideia é essa, sempre querer melhorar, porque é o seguinte, isso me tira da zona de conforto, e isso faz com que também o produto seja mais palpável e também mais querido pelas pessoas. Então, isso desperta mais interesse. Nessa época, você já tinha desenvolvido o seu método, então, de tirar as dores a partir do treino? Era ou... inconsciente. Não Era inconsciente. não estava organizado. Não estava organizado, é exatamente isso. Eu comecei estudando, no tempo era o seguinte, tinha as pós-graduações que existia no estado e na maioria dos lugares do Brasil, era só pós-graduação em fisiologia. Então você se formava na educação física e a próxima pós-graduação que você fizesse ou era nutrição ou era fisiologia do exercício. Só que eu prezava muito pela execução do exercício. Por quê? Porque na minha cabeça, já de forma inconsciente, eu precisava entender o seguinte, cara, fisiologia é importante? É. Mas o que acontece? Eu só consigo atingir a fisiologia se eu conseguir isolar o máximo da musculatura na musculação. E para isolar o máximo da musculatura na musculação, eu preciso fazer o movimento de forma correta, sem compensações de movimento. O que são compensações de movimento? É você fazer uma rosca direta, por exemplo, e não usar a coluna. Você fazer uma rosca direta e esticar totalmente o cotovelo. Então, eu percebia que não tinha isso. E aí eu comecei a estudar muito biomecânica e avaliação postural. E aí veio um estalo. Eu percebi que, à medida que eu ia corrigindo a postura dos meus alunos, a estética também melhorava. E, paralelo a isso, algumas dores nos ombros que vinha com os alunos, no joelho, também melhorava. E aí, só que eu não percebi ainda, era só baseado na avaliação postural. E aí foi na melhoria dos cursos que eu saí da zona de conforto, fui estudar ainda mais, e aí eu comecei a entender mais profundamente como é que funcionavam os mecanismos da musculatura. E aí onde foi que eu desenvolvi o método, entendi como é que funcionam os desvios posturais, entendi por que as pessoas têm dores no ombro, têm dores no joelho. E aí, com base nisso, foi que eu consegui ampliar, sair um pouco e ver a metodologia. Aí é onde entra a metodologia. Mas ela só apareceu pelo fato de eu querer estar melhorando os cursos constantemente. Legal. Que legal. Agora, vamos para a prática da consultoria fitness. Supondo que eu ou a Carol, a gente te encontrou e a gente quer que você seja nosso treinador. Por exemplo, cara, eu tô com uma dor no pé, que parece que se eu uso Havaiano, por exemplo, fica muito forte. Se eu não uso, não tem. Eu sinto que dependendo de como eu sento também, essa dor vai ou não vai, sabe? Aparece ou desaparece. Como é o seu processo de abraçar um novo aluno? O que é que você faz nesse processo de consultoria? Você quer saber o processo técnico ou você quer saber o processo da venda? Olha, os dois. Eu tava indo no técnico, mas acho que a venda é tão mais interessante para nossa audiência. É o seguinte. Primeiro é o seguinte. É difícil hoje você encontrar uma pessoa que não tenha dor. Na academia, principalmente.
Então, eu sou conhecido hoje como treinador dos treinadores, justamente porque eu ensino essa técnica para outros treinadores e ela funciona tão bem que os outros treinadores, apesar de não ter o mesmo conhecimento que o meu, a mesma quantidade de conhecimento, a mesma vivência que eu, elas conseguem aplicar e conseguem entregar resultados para os alunos em questão de minutos. E aí o que acontece? Eu comecei a usar isso, essa prova social, né? Então, por exemplo, um dos criativos que mais funcionaram para mim foi o seguinte: eu faço uma chamada no início, digo que vou procurar uma pessoa com dor no meio da academia, isso com a academia em pico, e realmente saio procurando uma pessoa com dor. E aí vou lá, tiro a dor da pessoa em menos de 5 minutos, boto ela para treinar de novo, não conheço a pessoa, não faço ideia de quem é, e a pessoa treina sem dor normal. Então, a prova social foi um do meu mecanismo de venda que mais trouxe clientes. Isso pensando em profissionais. Só que o que acontece? Como tem muita gente com dores, acontece de eu começar a atrair também as pessoas que estão com as dores. Perfeito. Não só quem quer tratar as dores das outras pessoas. E aí o que acontece? Então aumentou uma demanda muito grande de pessoas querendo tratar as dores. E aí eu comecei a lotar a minha consultoria online, não divulgando a consultoria online, por incrível que pareça. Eu nunca divulguei minha consultoria online. As pessoas chegam até meu Instagram, querem saber como fazer, e aí é nisso que eu converto. Então, não tem anúncio vendendo minha consultoria, não tem anúncio vendendo meu treinamento personalizado. O marketing é mais pautado nessa questão de prova social. Marketing boca a boca. É exatamente Marketing isso. raiz. Inclusive, todos os meus alunos presenciais, eles foram boca a boca. Eles sempre chegaram até mim já sabendo qual que era o problema e que eu resolvia. E foram indicações de outras pessoas que já passaram na minha mão. Legal. Agora, trazendo um pouco da sua visão técnica, profissional, da sua trajetória, né? Da sua quilometragem aí. O que você acredita que é necessário para criar hoje um curso ou um produto digital voltado para o nicho fitness? Porque eu acho que é algo muito particular, né? Imagina, como é que eu vou ter confiança necessária para ir lá e comprar o treinamento do Leandro e não pensar assim, poxa, será que já não é igual a todos os tantos outros por aí? Que é um nicho tão concorrido, né? Isso, e aí eu tenho que treinar. Mudar, né? Exatamente. E aí eu tenho que treinar. Se eu for uma consultoria, eu vou ter que treinar à distância. Então, né, o que você enxerga que é necessário para fazer com que as pessoas sintam essa confiança na hora de pagar por um produto desse? O que esse produto precisa ter? Cara, primeira coisa, você precisa desenvolver um método que é único e exclusivo seu. Porque é o seguinte, enquanto for uma consultoria fitness, é uma consultoria fitness e vai disputar com as outras consultorias fitness. Então, quando você tem um método, é diferente. Opa, já não é uma consultoria fitness, é um método que, teoricamente, é validado. E aí, quando você mostra as provas sociais, o que acontece? É um método validado. Então, o que acontece? O que vende muito hoje na consultoria fitness é justamente antes e depois. Antes e depois vende pra caramba mesmo. Por quê? Porque é onde você consegue comprovar, deixar tangível a sua metodologia e diz pra todo mundo que ali é diferente. Porque é o seguinte, as pessoas acham ainda hoje que treinar é ir pra academia, botou o dedo na catraca, passou ali, fez qualquer coisa de qualquer jeito, com qualquer peso, a pessoa treinou. E ela acha que o universo tem uma obrigação de entregar um resultado pra ela agora. Porque ela treinou, porque ela foi pra academia, nem treinou, foi pra academia. E aí o que acontece? É isso que eu acho que é o grande desafio da área fitness. Então, quanto mais você mostrar que o seu método é diferenciado, que não é só isso que você tem que fazer, e que você gera resultados, e resultados expressíveis, porque todo mundo hoje quer resultados rápidos, né? Então, se você não mostra, não entrega resultados rápidos, você não consegue se destacar no mercado. Agora, eu consigo enxergar que realmente, para diferenciação no nicho tão competitivo, um método é o caminho, que é como se fosse um mecanismo único, né? É a coisa que o pessoal olha, isso é só dele. Só que a título de construção de produto, por exemplo, o que é que tem dentro de um produto fitness que faz a galera gostar? É gamificação, por exemplo? O que é que faz a pessoa entrar ali e falar, eu quero ficar? Por quê? Quando eu penso, assim, no meu perfil, eu acho que eu seria um péssimo cliente de um produto fitness. Eu acho que eu pararia fácil, sabe? Mas talvez é porque eu não encontrei um bom produto que me prende ali dentro. Então, a pessoa entender as dores é o grande detalhe. Qual que foi as dores que eu encontrei? Que o meu nicho é musculação. Eu gosto muito da musculação. É o seguinte, por exemplo, você vai pra musculação e faz o treino leve, com peso leve, abaixo da sua capacidade? Eu? Sim.
Várias vezes faço isso. É bom ou ruim? É motivante ou não? Não é motivante. Nem um pouco, né? Pois é. Só que acontece, quando você não tem outra opção e tem que fazer com peso abaixo da sua capacidade porque você sente dor, é pior ainda. Isso é bem pior. Porque o que acontece? Você tá indo ali pra academia por desencargo de consciência, porém existe uma lei da fisiologia, que é como o corpo humano trabalha, que é o seguinte: se você fez um esforço abaixo da sua capacidade, você não estimula o crescimento. Então, imagina o seguinte, olha, eu já fiz 1 milhão trabalhando 30 horas por mês. Se você trabalhar 29, você não vai fazer 1 milhão. Se você trabalhar 31, você vai fazer 1 milhão e 100. É assim que o corpo funciona. Então, se você foi para academia e deu um estímulo maior do que o último que você tinha dado antes, o seu corpo ele vai se estimular para poder gerar uma adaptação e ficar melhor do que era antes. Se você vai dar um estímulo que é igual ao que foi antes, ele não vai ter estímulo nenhum para poder crescer, para poder se desenvolver. Então, o que acontece? As pessoas com dores, elas vão para academia e treinam abaixo da capacidade. E esperam resultados que não vêm. Então, o mecanismo que eu desenvolvi foi o seguinte: você ter a parte motivante do treino, que é treinar pesado, porém sem sentir as dores. Por quê? Porque assim você trata as suas dores e ainda tem os resultados que você vê a longo prazo, mas também tem os resultados que você vê a curto prazo, que é quando você treina pesado, por exemplo, logo cedo, você sai da academia pilhado, querendo fazer tudo. Por quê? Porque a sua energia está lá no alto. Agora, quando você treina meia boca, você sai meia boca da academia. Então, essa é a motivação. Os alunos que chegam para mim, eles entendem como é que tem que treinar, eles aprendem a treinar, e aí o que acontece? O treino já gera um mecanismo viciante. Que legal. Entendeu? Então, ele já faz o mecanismo viciante para mim. E aí ele sabe o seguinte, que se for para outro treinador, ele corre o risco de não ter esse mecanismo, porque ele vai treinar leve, abaixo da capacidade, e por consequência também não vai ter os resultados. Então, acaba uma coisa amarrando a outra. Entendi. Entendeu? Uhum. Agora, eu imagino que para você estruturar isso na sua comunicação, nas redes sociais, ou seja lá o canal que você usa de aquisição, seja também um desafio, né? Muito. Porque como é que a pessoa vai chegar, um leigo, né? Vai chegar e falar assim, como é que eu vou treinar e parar de sentir dor treinando acima da minha capacidade? Parece que não faz muito... É, contra-intuitivo. Exato. Então, como é que você hoje vende essa ideia? Quais estratégias de vendas você usa hoje para trazer isso tangível para os seus possíveis clientes? Aí a gente tem 2 estratégias hoje. Uma é feedback de pessoas que realmente estavam com dores, que não conseguiam treinar, e que depois do método começaram a treinar mais pesado, tiveram resultados e até hoje não tem dores. Primeiro ponto. Segundo ponto é mostrar na prática que é possível isso acontecer. Então, uma coisa que a gente faz, por exemplo, no meu single no Instagram, que é de público final, que é justamente uma postagem que é muito engraçada, que é R$2 ou uma série misteriosa. Então eu chego na academia e faço o seguinte, pego uma pessoa aleatória ali, que está treinando não da forma mais correta possível e que está abaixo da capacidade, mas que todos que estão ali na academia querem resultados. Isso é fato. E todos querem resultado estético, desde a vovozinha até o garoto mais novo que está ali na academia, todos querem resultados estéticos. Então eu vou lá e abordo a pessoa e pergunto, R$2 ou uma série misteriosa? A pessoa escolhe a série misteriosa. E aí eu vou lá, alinho a pessoa, pergunto se ela tem algum tipo de dor, de lesão. Alguns casos tem. E aí o que eu faço? Aplico a metodologia e boto a pessoa para treinar com mais peso, até a falha. E aí a pessoa treina até a falha, sente muito mais a musculatura, não sente as dores que sentia antes, e aí ela sai com outra energia. Que legal. Eu ia querer ser abordada na academia. Nossa, o que eu recebo de direct. Vem aqui na minha cidade fazer em mim. Ô, minha senhora. Na sua cidade. Qual exercício você gostaria de ser abordado fazendo? Olha, eu acho que um levantamento terra. Acho que é interessante, acho que eu também faria. É um interessante pra fazer. Não, eu faria mais o agachamento livre. Porque as pessoas têm mais dificuldade. Legal. Ó, os treinos de perna é normalmente esse. Sabe um que dá muito, muito mesmo que as pessoas querem? Treino de glúteo. Porque as mulheres dificilmente sentem o glúteo no treino de glúteo. Por incrível que pareça, né? Justamente por causa desse mecanismo da metodologia que eu desenvolvi. A metodologia ela funciona da seguinte forma. A gente tem basicamente 2 tipos de músculos no nosso corpo. Uns que estão preparados para fazer contração rápido para a gente fugir aqui ou para lutar ou qualquer coisa dessa, que é muito ligado ao estresse, à nossa ansiedade, enfim. E tem os músculos que é de fazer força.
E o glúteo é um músculo de fazer força. Então, o que acontece? Só que o posterior de coxa é um músculo de agilidade. Então, imagina o seguinte, a gente tem os impulsos neurais, que a gente precisa pensar de forma inconsciente para poder contrair a musculatura. E esses impulsos, eles vão por neurônios, que a gente chama de motoneurônios. Só que o que acontece? Esses músculos que fazem muita força, eles têm os neurônios mais calibrosos. Então, imagina o seguinte, tem uma mangueira de apagar incêndio e tem uma mangueira de aguar o jardim, que é mais fininha. Se você mandar uma certa quantidade de água por essa mais fininha, a água vai chegar lá no final com pressão, não é isso? Se você mandar essa mesma quantidade de água por essa mangueira de apagar incêndio, a água vai chegar lá sem pressão. Então é mais ou menos assim que o mecanismo de contração muscular funciona, do impulso neural até a contração. O que acontece? Nesses músculos de força, a mangueira é de apagar incêndio. Então o impulso neural tem que ser muito grande. Só que esses músculos têm uma tendência muito grande à fraqueza, já é natural. E os músculos que a gente conhece como músculos posturais, que eu chamo na metodologia de músculos chaves, eles têm uma tendência a aumentar a sua ativação para poder compensar a fraqueza do músculo que é mais forte. E aí o que acontece? Com o tempo, a ativação vai aumentando e isso vira o normal. E aí o que acontece? O músculo fica hiperativo. Então, lombar, posteriores de coxa, adutores, como você falou, todos esses são músculos que têm uma tendência muito grande a aumentar ou facilitar a contração. Então, qualquer movimento brusco que você vai fazer, você vai contrair antes eles e depois um músculo de força, se necessário. Então, se esses que são músculos posturais já der conta do que precisa ser feito, você não vai precisar contrair os músculos de força. O mecanismo de economia de energia do nosso corpo. E aí o que acontece? A maioria das pessoas tem isso desequilibrado. E é justamente isso que causa os desvios posturais, que causa a descentralização das articulações, que gera o desgaste das articulações. Então, a minha metodologia é muito pautada nesses músculos chaves, que são específicos e é geral para todo mundo, e soltar esses músculos e fazer o movimento de forma correta. Quando a gente solta essa musculatura, o joelho, imagina que está desalinhado e você vai movimentando, vai sentindo dores. Quando a gente solta essa musculatura, o joelho volta para o alinhamento mínimo, é mínimo, mas já faz com que você pare de sentir dor e gerar inflamação. Então, aí você consegue treinar de forma pesada, só que treinar de forma pesada é esse músculo que está fraco. E aí você começa a equilibrar as forças musculares que a gente tem no corpo. E aí, por isso, as pessoas melhoram a estética e, por consequência, melhoram as dores. Incrível. Que legal, né, Muito. mano? Nossa, é porque Aí a você gente vê? tá num podcast de marketing digital, a gente tem que controlar o assunto, mas se dependesse da gente, hein, cara? Se deixar eu falo isso aí. Só pra não perder aqui, Nossa. só pra não esquecer, são os músculos brancos, os músculos vermelhos? Basicamente isso. Legal. É isso faz aí. Os sentido. vermelhos são os músculos chaves, que a gente chama de músculos tônicos, Uhum. e os brancos a gente chama de músculos fásicos. Mas não Mas tem é isso. essa liberação é de fascia? Uhum. Que legal. Ah, por isso Tem, que a liberação miofacial ajuda tanto na Muito, performance do treino. Muito. Só que tem um detalhe. Tudo conecta, né? Esses músculos vermelhos, que são os músculos chaves, eles já têm uma tendência a ter a fáscia mais espessa. Então, por isso que ele tem uma tendência maior a entrar em encurtamento e hiperatividade. Entendeu? O que acontece? Se tem uma pessoa, por exemplo, com dor no joelho, você vai liberar uma musculatura branca, por exemplo, você não vai tratar a dor no joelho. Vai continuar a dor no joelho lá, de qualquer forma. Por quê? Porque você não liberou o músculo que está contraído. Entendeu? Caramba. Então, o que acontece? Tem legal. pessoas que têm músculo, tem pessoas que são muito tensas, por exemplo, que tem a vida muito estressada e tem os músculos muito tensos. Então, é normal elas terem dor na cervical, dor nas costas, enfim. Mesmo sentada aqui ou mesmo deitada, relaxada, elas têm essas dores. Por quê? Porque mesmo deitada, mesmo relaxada, o músculo está ali contraído. Um gastrocnêmio da vida. Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, tem gente com fibromialgia. Já ouviu falar? Sim. Os médicos falam o seguinte, você já procurou a teoria da fibromialgia? Por que a fibromialgia acontece? Não. Pois Eu é. já, assim, com cunho emocional. E aí, o que você achou? É muito do que a mente cria ali, né? Mas isso, coisas que eu li, Boa. não é que eu acredito, que, enfim. Se você for procurar na medicina, não tem explicação para fibromialgia. Sabe por que não tem explicação? Porque, assim, a fibromialgia foi um termo desenvolvido por médicos para dar nome a uma coisa que eles não sabem.
Então, até hoje, ninguém sabe como é que surge a fibromialgia. Mas a fibromialgia nada mais é do que essas musculaturas vermelhas hiperativadas. E aí, o que é que acontece? Elas hiperativam, começam a desalinhar as articulações começam a inflamar, porque estão trabalhando de forma desalinhadas, e os tendões dessas musculaturas também começam a inflamar. Por quê? Porque o músculo ele precisa ser flexível e forte ao mesmo tempo. Só que acontece, com fibromialgia ou então com hiperatividade, o músculo não é flexível e nem é forte. Ele fica lá contraído e é fraco. E aí o que acontece? Quando o músculo ele não faz a função dele, o tendão tende a tentar fazer a função dele. E aí você sobrecarrega o tendão. Só que tem um detalhe. Você percebeu que o tendão é branco e o músculo é vermelho. Por quê? O músculo é muito mais irrigado com sangue do que o tendão. Então, se o músculo você treina hoje, amanhã, dependendo do seu treino hoje, você já consegue treinar sua musculatura de novo. Por quê? Porque o sangue leva oxigênio, o sangue leva nutrientes, enfim. E aí o músculo consegue se recuperar. O tendão não consegue. O tendão leva muito mais tempo para poder se recuperar. Só que ele não tem esse tempo para poder se recuperar porque ele está tentando ali fazer o trabalho da musculatura. Então ele acaba inflamando e aí surge as tendinites, enfim, que vem atrelado. Meu Deus, eu não quero mais sair desse assunto. Me segura. Que vem atrelado à não, só pra fibromialgia. gente fechar Muito aqui bom. esse bloco, ou seja, talvez um remédio pra fibromialgia seja a musculação ou movimento. Toda certeza. É isso. Eu tenho uma aluna. Oi, tia, tudo eu tinha bom? uma... eu tinha uma aluna, a Clara, muito gente boa, a Clarinha, que ela chegou pra mim, foi o seguinte. Ela teve uma irmã que teve câncer, e ela foi cuidar dessa irmã, e aí teve da pandemia foi o coronavírus. Isso. E aí ela teve... E aí o que acontece? Depois desse coronavírus, ela ficou mais tensionada, e aí o que é que houve? Começou a surgir várias dores nela. E ela já tinha fibromialgia. Então ela tinha dor no quadril, ela tinha dor na lombar, ela tinha dor no ombro, no cotovelo, no pé, no joelho, enfim. Toda bichada. Desculpa, claro, mas tava toda bichada. E ela chegou pra mim sendo a última opção. Leandro, eu tô aqui com você porque é o seguinte. Eu já tomo corticoide, não tá resolvendo, e de fato não resolve. E o médico quer passar imunossupressor, que é pior do que corticoide. Ou seja, é uma bomba, você destrói o organismo da pessoa. E aí eu disse, claro, vamos fazer o seguinte. A gente treina até fevereiro, acho que era dezembro, se não me engano. A gente treina até fevereiro. Se você não melhorar das suas dores, eu devolvo todo o seu dinheiro, que não é justo. E eu te peço desculpa pelo tempo perdido que você teve. Ela disse, tá certo. Agora, se você melhorar das suas dores, você desiste dessa ideia de imunossupressor, porque é muito perigoso. E aí eu tava pensando muito nisso. E aí o que acontece? A gente treinou. Antes de janeiro, ela já tava sem as dores. Ela não conseguia colocar uma saia com elástico ou uma leg com elástico mais apertado, porque apertava aqui a lombar e ela já sentia dor e ela não conseguia sentar. Caramba. Então era um caso muito, mas muito sério mesmo. Hoje, nossa senhora, hoje ela tá pegando peso, agachando até firme e forte. Que legal. E hoje, ela foi diagnosticada, né, teoricamente, com fibromialgia. E aí eu expliquei a teoria para ela, enfim, a gente fez as liberações, as dores nos pés não existem mais. Dor no joelho de vez em quando ela passa algum tempo sem treinar ou quando faz um exercício errado. Olha esse contra-intuitivo, quando passa algum tempo sem Exato. treinar. E dor no ombro Caramba. nunca mais, dor na cervical que ela tomava remédio todo dia, Tandrilax, e Nossa, que é forte, todo dia, né? forte pra caramba e não fazia mais efeito. Olha isso. Não toma mais, enfim, por causa dessa teoria e aí foi o seguinte, foi aí onde eu fui comprovando a teoria e a metodologia. Incrível. Legal. Assim, ó, eu Na vou te dizer prática. que esse tipo de prova social já é realmente suficiente pra vender. E um podcast como esse seria o tipo de conteúdo que me pegaria como cliente. Eu falei, esse cara, cadê o contato dele? Agora, falando a título de vendas, trazendo a conversa de volta pro marketing digital. Hoje você vende, aí me corrija se eu tô errado, na sua estrutura, tanto em lançamentos quanto em perpétuos, né? Exato. Como é que funciona essa estrutura? O que é que funciona mais pra você pra conseguir vender esse conhecimento que, querendo ou não, é algo tão específico? O que é que funciona mais entre Lançamento perpétuo, né? Ou é Então, uma combinação das duas? É uma combinação. Eu faço uma esteira de produtos, né? Para o público final, eu tenho o desafio de emagrecimento, que aí o que acontece? Esse desafio de emagrecimento é de 21 dias, as pessoas entram querendo emagrecer, e normalmente elas já treinam ou não,
E aí, depois desses 21 dias, eu ofereço o segundo produto, que é já na musculação. Que aí são 6 meses de treino. E aí eu levo essa pessoa e depois desses 6 meses de treino, se ela quiser uma coisa mais específica, depois da transformação que ela já teve nos 2 produtos, ela entra na minha consultoria online. Que aí já é um negócio que eu faço mais minucioso, uma avaliação postural, nos mínimos detalhes, para poder prescrever o treino. E faço o acompanhamento dela também, através dos vídeos. Já para os professores, eu faço o seguinte, curso de entrada, onde eu explico parte da minha metodologia para avaliação postural. Por quê? Porque hoje eu uso da avaliação postural para poder entregar mais resultados estéticos nos alunos. Faz sentido. Por quê? O que a maioria das pessoas querem dentro da academia é estética. E eu sei que com a avaliação postural, você melhora muito a sua estética em questão de semanas. Então, eu já tive alunos de melhorar a estética em uma semana. E já tive professores, alunos da minha metodologia, de melhorar a estética do aluno também, visivelmente em fotos, em questão de 15 dias também. Então, eu uso muito da avaliação postural, mas eu não divulgo a avaliação postural. Entendi. Eu divulgo a mudança em 4 semanas. É o desejo, né? Exato. Legal. Exatamente isso. E aí, tem esse curso de entrada, onde eu ensino parte da metodologia, e desse curso de entrada eu já faço a chamada para a metodologia, que é o curso de verdade, onde eu ensino todos os segredos da correção postural, de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida e, claro, muito mais eficiente. Legal. Para o professor fazer com o aluno. Legal. Pensando no modelo perpétuo, né? O que você usa de estratégia para manter esse produto atrativo e vendendo constantemente, né? Então, hoje eu bato muito forte nessa questão de antes e depois. Antes e depois, Porque é o provas seguinte, sociais. Porque é o seguinte, ninguém faz educação física pensando em ficar rico, a não ser eu. Eu acho que não tem outra pessoa que achou que ia ficar rico fazendo educação física. Na verdade, se eu pudesse não fazer educação física e só trabalhar com a musculação, eu também teria feito. Mas o que acontece? As pessoas entram na educação física não pensando em ficar rico. Elas pensam em querer ser o melhor treinador, querer ser reconhecido, enfim. E é nessa tecla que eu bato. Você só vai ser um bom treinador, só vai ser reconhecido de fato quando você entregar resultados rápidos e realmente visíveis para os seus alunos. Porque hoje em dia é muito fácil nessa área a gente entregar resultados. Porque a maioria dos treinadores acha o seguinte, se você aumentou o peso, se você reduziu o peso, é resultado. E não é. Então, por exemplo, tem pessoas que... Eu vejo muito isso. Aqueles antes e depois, sabe? Que você olha assim e vê assim, mudou a luz. Sabe? É isso aí. E assim... Então, aí o que acontece? Aí é essas pessoas que eu tenho como inimigo em comum, sabe? Porque aí eu mostro para os treinadores, olha, tá aqui esse antes e depois de 6 meses, que normalmente é assim, 6 meses, 3 meses, enfim, que não mudou nada. E tem o antes e depois que eu boto para a pessoa dizer quanto tempo foi. Por exemplo, no último curso que eu ministrei presencial, eu levei a foto de um dos professores que é aluno da minha metodologia, que foi que deu resultados em 15 dias. Coloquei no telão lá, disse, ó, vocês acham que esse resultado aqui foi em quanto tempo? Aí, 2 meses, 3 meses, 6 meses, beleza. E você acha que quem gerou esse resultado? Todo mundo, você. Aí eu mostro. Lá tem a resposta certinha do cara lá. Ó o resultado em 15 dias que eu gerei com a sua metodologia. Quando eu baixo um pouquinho, rolo um pouquinho para baixo, diz, ó, tá aqui, 15 dias. Foi esse resultado. E as pessoas não acreditam. E foi um resultado que não é meu, é do meu aluno, que é professor e gerou resultado no aluno dele. Então eu acho que é muito fácil eu pegar os meus alunos e mostrar, olha aqui o resultado que eu gero. Mas é muito difícil eu pegar a foto dos alunos, dos professores verdade. E mostrar os resultados que são incríveis. Olha aqui o resultado que os professores geram com a minha metodologia. Então eu bato muito nessa tecla. Muito, mas muito mesmo nessa tecla. E aí eu boto a questão na mesa. Você quer ser um treinador que entrega esses resultados em pouco tempo? Ou você quer um treinador que não entrega resultados só porque baixou na balança ou baixou na bioimpedância? Você acha que é o cara? Que só porque a menina deixou de comer ou porque o cara tomou mais água? Porque assim, hoje pra gente ver o quanto você ganhou de massa muscular é o seguinte... Se você fizer uma avaliação hoje e daqui a pouco você tomar 1 litro de água, você fizer a avaliação de novo, você ganhou 2 kg de massa magra. Por quê? Porque o músculo é água.
Então, essa variação de água vai contar muito na avaliação. E tem muitos professores que se gabam justamente por isso, por mostrar o resultado da avaliação e dizer aqui, ó, ele tinha tanto de massa magra e agora tem tanto de massa magra. Só que você olha para a pessoa, não mudou nada. E aí, a pessoa vai querer o quê? Vai querer toda vez que for conversar com alguém, mostrar, ó, quanto eu ganhei de massa muscular. Ou a pessoa vai querer que as pessoas olhem para ela e dizem, ó, nossa, como você mudou. Entendeu? Então é muito a questão da psicologia da percepção do aluno. Como que o aluno quer se sentir treinando com você? Eles querem perceber que as outras pessoas que o veem entendam que ele teve resultado. E não ele precise dizer, olha, eu perdi tanto de percentual de gordura e ganhei tanto de massa muscular. Não querem isso. Então, é nessa tecla que eu bato com muita força mesmo. Perfeito. Que legal, cara. Muito bom ver a clareza que você tem sobre os passos que você está tomando. A sua especialidade é musculação, mas você fala como especialista em digital também, em copy, você sabe exatamente quais são os gatilhos da sua audiência, e isso faz muita diferença. Agora a gente tá chegando num momento do podcast que a gente gosta muito, que é o nosso bate-bola jogo rápido, onde a gente te joga uma pergunta e você responde ela com uma palavra ou no máximo uma frase. Topa? Fazer igual o Caneta Azul, já viu? Caneta Azul? Não. Uma comida, gostosa. Uma figura que é a Caneta Azul. Mas vamos lá. Vamos lá, eu vou jogar a primeira, hein? Tá. O segredo para manter seus alunos engajados no curso dentro do nicho fitness? É entregar conhecimento sempre. Lançamento ou perpétuo? Qual o melhor pra você? Os dois. Principal desafio de escalar uma consultoria fitness online? Entregar resultados. Habilidade essencial para um empreendedor que busca o sucesso no online? Network. O principal indicador de sucesso em um curso? Resultados gerados. Uma palavra que te diferencia de outros profissionais do seu nicho? Seja foda. Passou liso. foda. Passou liso. Passou liso, nocaute. Muito bom, cara. Legal demais. Olha, e agora a gente tá chegando na reta final desse episódio, a gente costuma entregar uma pergunta que faz você refletir um pouco mais. Você joga pra ele essa pergunta, Carol? Jogo. Manda lá. Leandro, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente no início da sua carreira no digital? Começaria muito mais cedo. Nossa, mas muito mais cedo. Porque é o seguinte... Quando eu comecei, eu não tive em quem me inspirar, foi lá no início. Então, não tinha ninguém da educação física fazendo o que eu queria fazer. Não tinha ninguém para dizer, ó, é por aqui, é por ali, não faz isso daqui. Se tivesse, era muito bom. Então, eu nunca tive mentor, sabe? Eu fui aprendendo ali nos erros e acertos. Então, se eu tivesse um mentor lá atrás, se tivesse uma pessoa para dizer, ó, vai por aqui, faz isso, não faz isso, com certeza eu estaria muito mais longe hoje. Então, nunca tive equipe. As equipes que eu tentei, na verdade, só me puxaram para baixo. Agora que eu tô montando uma equipe. Mas se pudesse mudar alguma coisa lá atrás, era tentar mais, errar mais e começar mais cedo ainda. Perfeito. Que legal, meu. Bom. Adorei esse episódio. Muito bom. Que de quebra a gente aprendeu sobre marketing digital e também fisiologia, corpo humano, musculação, biomecânica aplicada no movimento. Olha aí, que interessante. Hoje em dia foi diferente, Carol. Foi diferente. E pra contribuir, temos o quê? Temos presentes. Opa! É isso. Temos mimos que o Wi-Fi, não só pra você, hein? Temos ali pra primeira dama também, olha aí. Aí sim. É pra acabar com a dieta? É. Caramba, botaram seu bloco radial alto, hein? Senhora. Esse antebraço aí veio bom, hein? Olha isso aqui. Caraca, tá grande. Tá grande. Legal demais. Bum! Leandro, é literalmente pra agradecer sua presença. Muito obrigado pelos conteúdos compartilhados, pelo seu tempo. Foi incrível. Inclusive, quem te conheceu a partir desse episódio vai querer te acompanhar com certeza. Então, deixa aí suas redes sociais. Minhas redes sociais para treinadores é Leandro Ribeiro Academy. Para o público final que quer aprender sobre musculação e ter resultados rápidos, sem sentir dores, Leandro Ribeiro Treinador. E tem um canal no YouTube também que é Leandro Ribeiro Treinador, que você aprende os dois. Legal demais. Vai aparecer aí na tela para vocês não se perderem, tá bom? E para quem ficou até o final desse episódio, precisa fazer o quê, Marcelo? Para você que ficou com a gente até o final e ainda não deixou o like, por favor, né? Já deixa o like se ainda não deixou, se inscreve no canal se não tá inscrito e aproveita, ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast incrível como esse. E aproveita, deixa aí nos comentários o que é que você tirou de valioso aqui nesse episódio com o Leandro. E Carol, onde é que a gente vê essa galera maravilhosa? No próximo KiwiCast, é um compromisso, é por isso que nós nos vemos lá, hein, galera? Tchau, tchau!